Olá, eu sou o pastor Ciro Ferreira, missionário da PMT aqui na Alemanha. E hoje eu estou na cidade de Wittenberg, em frente ao local que é considerado o marco zero da Reforma Protestante, a porta da Igreja do Castelo. Foi aqui nesse local que no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou suas 95 teses, defendendo a ideia de que o cristão só pode ser justificado por meio da fé. Para entender o contexto da reforma iniciada por Lutero, é importante lembrar que naquele período, a Igreja Romana incitava no coração dos cidadãos da Europa medieval uma terrível angústia e dúvidas quanto à salvação da alma. Lutero era fruto desta mentalidade e tornou-se monge católico em julho de 1505, na cidade de Erfurt. No monastério, ele seguia com rigor o caminho da sua salvação. Se torturava com jejuns, vigílias, rezas e outras obras muito rigorosas. Mas logo descobriu que nunca faria o suficiente para merecer a aprovação divina, pois por mais rigorosas que fossem as suas devoções, a lei de Deus era mais rigorosa ainda. A perspectiva de um Deus que lança seres humanos pecadores ao inferno simplesmente aterrorizava Lutero. A grande pergunta é: como pode o ser humano ser salvo? A resposta da Igreja Romana estava dentro da própria Igreja, e uma das práticas mais comuns era por meio das indulgências, isto é, o perdão espiritual que a Igreja concede. Esse é um exemplo de uma urna onde as moedas eram depositadas durante a venda das indulgências. O sacerdote entregava ali mesmo uma carta de perdão dos pecados. Uma gravura da época mostra que o cofre da igreja se enchia de tal maneira que era necessário cunhar mais moedas ali mesmo. Em abril de 1511, Lutero já havia sido ordenado e fora transferido para cá, para a cidade de Wittenberg, onde era professor aqui nesta universidade. Mas além disso, ele era também o padre responsável pela paróquia local. Ele se angustiava muito com a venda irrefreada de indulgências. Não somente com a venda em si, mas especialmente porque ele era um padre e via que as suas ovelhas paroquiais pagavam pelas indulgências e se sentiam livres para cometer pecados, já que esses pecados já estavam perdoados pela indulgência papal. Não se sabe a data exatamente, mas em algum período entre 1516 e 1517, Lutero teve uma experiência arrebatadora. Eu estou agora na St. Mariä Stadtkirche, a igreja onde, bem ali atrás, Lutero apresentou a sua série de pregações na Carta aos Romanos. Foi durante a pregação dessa série que ele leu, no verso 17, no capítulo 1, que a salvação só pode ocorrer se Deus tornar o homem justo. Der Gerechte wird aus Glauben leben. O justo viverá pela fé. Em anos anteriores, Lutero já havia pregado contra a venda de indulgências, mas em outubro de 1517, véspera do Dia de Todos os Santos, ele afixa as suas teses em latim na porta da Igreja do Castelo. Essa era uma maneira comum de expor as ideias e apresentá-las para um debate público. As teses eram afirmações que negavam especialmente o valor das indulgências, bem como o poder do Papa. O texto das 95 teses logo foram recolhidos por um anônimo e espalhados por toda a Europa. Em pouco tempo, elas alcançariam limites jamais esperados pelo jovem padre agostiniano.